bem-vindos a mais um vídeo do Plataforma Experimental. E hoje eu vim aqui entrevistar o Andy, que é artista visual. Obrigada por ter topado a entrevista. Eu que agradeço. Antes de começar a entrevista, eu quero pedir pra você o quê? Dar um like, compartilhar com seus amigos, enfim. Compartilha com seus amigos no Facebook. E é isso, vamos começar. Bora. Eu achei muito, quando eu vi o seu trabalho no Instagram, achei muito incrível, assim. Como que você desenvolve as suas influências. E uma das coisas que eu vi é que você tem uma influência do surrealismo. Me lembrou muito os seus desenhos. Bom, em primeiro lugar, agradeço pelo convite, por estar aqui. Eu sou o Andy Hope, tenho 44 anos e hoje consigo viver da arte do grafite. Em relação ao meu trabalho, ele tem muito a ver com o meu cotidiano, do meu dia a dia, o que eu vivo pelo bairro em que eu moro, que é a cidade de Tiradentes. Sim. Os personagens que eu faço é tudo que acontece comigo no dia a dia, né? Tanto na área artística, como no esporte, como na música, como estar com as crianças, mesmo estando com jovens. Então é um pouco de cada coisa. Muitos têm perguntado e têm questionado e até gostado também da forma que eu trabalho em cima de tudo isso. Eu sei distribuir e tem dado certo, mas foi necessário também sair um pouco da zona de conforto, né? É um conflito. Hoje eu estou produzindo algumas coisas diferentes. Como que você começou? Você começou a desenhar a partir de quando, assim? Comecei a desenhar a partir dos 6 anos de idade, né? O meu pai, ele sempre me incentivou, ele me dava um apoio. Eu sempre vou repetir isso em diversas entrevistas. Ele me colocava ali na cadeira e fazia uns peixes e eu ia e reproduzia esses peixes. E ele olhava e falava, pô, tá legal. E Ele era artista também? ele era. Eu enxergava meu pai como artista porque ele música, né, esporte, que mais? Desenho. Então eu adquiri essas coisas que ele teve. Então, quando ele falou para mim que um dia eu viveria da arte, isso há muitos anos atrás, acho que entre 7 a 8 anos, aquilo ficou na minha cabeça, né? Me recordo também que quando ele me dava um instrumento na minha mão, e eu conseguia fazer a mesma coisa que ele fazia. Então, assim, e hoje, assim, eu penso muito no que ele me falou alguns anos atrás e coloco em prática, porque tudo é possível, né? O sonho é possível ser realizado, só depende da gente querer. E, enfim, aí ao passar dos anos, tem aquele processo que você tem que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar de office boy, né, na época, Sim. mas sempre olhando as pichações, os desenhos. Quando eu peguei o meu primeiro salário, eu tinha 14 anos, e era na época do Olerite, e minha mãe falou, cadê o dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro, eu gastei tudo, comprei tudo de spray, para fazer um primeiro grafite, né? E ela ficou, nossa, meu Deus do céu, queria acabar comigo. Mas, enfim, aí eu fiz o primeiro, aí o segundo, e aí foi indo, fui desenvolvendo aos poucos, mas eu não fazia personagem porque eu tinha medo de desenvolver o que eu faço hoje. Eu ficava com receio, né, de ter aquele traço certinho, de ter a pintura bonitinha, mais nada realista, contra. assim. Isto. E aí, ao passar do tempo, fui convidado, por pessoas, amigos, né? Um amigo meu chamado Alexandre, que é o Honesto. Meu, trabalha aqui comigo no estúdio e tal, e eu vou te ensinar algumas coisas. E eu entrava às 10 da manhã e saía às 5 da tarde, mas 1 hora a gente ficava estudando e ele puxando a minha orelha. Enfim, aquilo me ajudou muito. Me lembro quando ele falou para mim, ó, daqui 10 anos a gente conversa para ver se você tá apto a pintar comigo ou não. Eu poderia muito bem parar no meio do caminho, mas eu falei, não, eu vou pintar com você. Dentro de mim eu falei, eu vou pintar. E hoje é um irmão para mim, entendeu? Sim, que bonito esse seu início, assim, com o seu pai, né? É um laço Sim. muito forte. Né? Não, muito. Às vezes, assim, ele foi meu influenciador. Minha mãe também. Por mais que minha mãe me questionava, porque eu também entrei na pichação, tudo. Mas dá pra entender. Eu também sou atriz e também tenho esse questionamento. Sim, Tipo, como sim. que você vai viver tudo isso, né? E aí, minha mãe, não, se você quer isso, vai lá, não tem problema nenhum. Eu tinha um pouco de medo, né? Mas chegou um momento que, às vezes, o medo, ele faz você tomar certas atitudes. E hoje,
por viver da arte, por manter, sabe, a minha casa com a arte. Poxa, para mim é um feito maravilhoso, graças a Deus. Sim. E como que foi mudando, assim? Você começou fazendo peixes, mas eram umas coisas mais realistas com seu pai. Não, na verdade, assim, eu fazia só no papel. E, inclusive, eu vou reproduzir até o final do ano, né, os desenhos que eu tinha 6 anos de idade. Eu vou pôr no muro. Que massa! E aí, assim, eu sempre desenhava. Eu tenho uma tia minha chamada Elizabeth, que isso também gravou comigo. Ela fazia umas letras com lápis, ficava rabiscando, e ali saiu o nome, eu falava, nossa, que bacana. E aí eu ia lá, conseguia também. Então, assim, aí, passar dos anos, eu mudei, fui morar na cidade de Tiradentes, e aí conheci também uma galera, Coletivo 5 Zonas, e aí eu vi o pessoal desenhando, eu falava, não, tenho que fazer. E eu já desenhava, mas meus desenhos não eram desse jeito que é hoje. Eu era bem, sabe, centrado, não tem que fazer bonitinho. Até que um dia falaram pra mim, Hope, meu, sai dessa, cara. Distorce. E hoje, quando essas pessoas que falaram pra mim foram poucas. Mas olha, eu tenho que aplaudir, porque eu comecei a distorcer e as portas começaram a se abrir pra mim. Não um fator, assim, de dinheiro, grana, não, mas de entrar em alguns lugares que eu jamais imaginava que eu ia entrar, entendeu? E hoje tá isso aí. Como que você vê hoje a sua identidade visual? Uma das coisas também que marcou muito e marca, que um dos trabalhos que eu fiz evitou um suicídio. Caramba! Assim, eu achei interessante porque, poxa, um amigo meu, né, hoje ele é amigaço meu, ele viu meu trabalho que eu fiz na rua e ele falou pra mim depois, pô, Hope, eu ia me suicidar, cara. Eu tava a fim de fazer uma besteira, mas vi seu desenho e ele falou muito comigo. Então, assim, quando eu vou pro muro, seja uma pintura interna ou externa, eu procuro pensar e, sabe, sempre peço uma direção assim, o que eu vou colocar na parede? Porque não é só colocar o desenho. Eu quero que o meu trabalho fale com as pessoas e tem dado certo. Muitas pessoas falam, pô, tem uma obra sua, cara, a cada dia eu vejo uma diferença, me traz paz. Então, isso pra mim é gratificante. E eu estudo muito nisso, entendeu? Sim, é muito louco, né? Como a arte atravessa as pessoas, né? Ao ponto de evitar um suicídio, fazer a pessoa repensar na vida dela de novo, né? E não só foi isso, não. Várias situações também de estar pintando e as pessoas, pô, posso parar para bater um papo? Porque a pintura nos leva em diversos lugares. Então não é só no lugar bom, mas leva no lugar ruim para que aquele lugar ruim se torne bom. Eu procuro falar que meu trabalho ele dá vida em lugares mortos, né? E graças a Deus tem dado certo, mas também não menosprezo ninguém, seja um artista novo, seja um artista antigo. Eu gosto de pintar, eu gosto de agregar. Sim, e como que muda, né? Você estava falando disso de mudar lugares e realmente, né? Quando você vê um grafite numa parede, muda até o ambiente, assim. Tinha aquela avenida aqui em São Paulo que era com vários grafites e era muito bonito, assim. Acho que até para quem ficava ali no congestionamento, era um pouco menos estressante, porque você tinha arte para ver, Exatamente, isso é importante. Sim, total. Você me falou que você foi, a gente estava conversando, você falou que você foi pro Uruguai. Sim. E aí foi uma viagem que... Foi uma experiência muito bacana, mas assim, eu vou voltar um pouco lá atrás, porque sempre foi profetizado na minha vida que eu iria viajar. E assim, quando falava pra mim, pô, vejo você viajando, isso há 15 anos atrás, vejo você viajando, e eu falava, legal, bacana, tranquilo, vejo você de malas. E aí rolou a primeira viagem que eu fui pro Equador, né, junto com meu amigo Honesto. Ele me fez o convite, nós participamos de um festival Sul-América Grafite. E ali eu falei, poxa, veio no meu coração assim, isso é o começo. É só o começo. E foi uma experiência muito boa também no Equador, que eu falei, nossa, pô, conheci pessoas, uma outra cultura, pude deixar minha arte em outro país, isso é muito gratificante. E agora aconteceu de ir para o Uruguai, também juntamente com o Honesto e com o Fábio Biofa. Nós fomos para uma residência artística, né, em Dolores, e eu fui com um pensamento. Falei, vou chegar lá,
vou arrebentar de Vou pintar. destruir. Vou destruir. O pensamento era esse, Sim, eu vou lógico. arrebentar, vou destruir. Vou ser sincero, Ana, quando eu cheguei lá, não era nada disso. Foi algo assim que me tirou da zona de conforto. Quando falaram pra gente, ó, não tem spray, falei, puxa, 1-0 pra eles. Você não sabia? Não sabia. Caramba! Vocês vão utilizar os materiais, todo o produto da natureza. Falei, beleza, tranquilo. E como de costume, eu sempre faço uma pintura primeiro, para depois começar a produzir outras coisas. E aí fui pintar na rua, conheci a cidade aproximadamente com 1.200 habitantes, bem pequena, mas muito aconchegante, a cultura maravilhosa. E aí eu falei, não, preciso pintar. E fui lá e pintei com pincel. Fiz um trabalho com pincel, poxa, falei, tem que fazer. E dali abriu um leque na minha mente, né? Porque você não precisa ficar pegado somente num determinado material. Você pode sair daquilo ali e produzir outras coisas melhores. E aí quando falaram para mim, você vai ter que fazer uma escultura agora. Eu vou ser sincero, eu nunca fiz escultura na minha vida. E aí nós ficamos andando aproximadamente de 3 a 4 horas dentro do mato, vendo muitas coisas que me chamam muita atenção e pensando, né? E os meus amigos já com a cabeça, sabe, a mil, né? A engrenagem. E eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu consegui fazer eu vi uns troncos de umas árvores enfincada no chão, fui lá, pintei. Me agradou, mas bem pouco, e ainda não era aquilo, mas me deu um up, me deu, sabe, eu falei, me deu um ânimo. Agora, a segunda, né, quando eu comecei a fazer a segunda, parecia assim, parecia não, tinha, sabe, era uma luz ali, ó, me direcionando. Faz assim, faz assim, faz assim. Quando eu terminei, até me surpreendeu. Aí eu falei para meus amigos, e aí? Eles falaram, poxa, é isso aí, Hope. Você pode ir muito mais. Esse é o primeiro passo. Então, eu fiquei assim, foram 10 dias que me tirou da zona de conforto. Eu voltei para o Brasil com uma outra ideia. Gosto muito de desenhar, eu amo desenhar. Mas agora eu vou aproveitar mais o bairro que eu moro. Porque lá a natureza é muito grande. Então, muitas vezes você não olha para esses detalhes, né? Às vezes você é egoísta no olhar, sabe? E através da escultura, onde eu fiz, lá no Uruguai, era um banheiro desativado. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, poxa, através dessa escultura, eles podem enxergar esse banheiro aqui que está desativado. Ou não, mas eles vão ver que aqui era um banheiro desativado, que era um parque. Então, assim, isso me fez pensar em poder produzir novas coisas. E quais materiais você utilizou nessa escultura? Usei pedra, madeira, usei tinta. As pedras, elas estavam na beira de um rio, né, Rio Negro. E eu falei, não, eu vou ter que pegar, porque era assim, tinha um quadrado que era o banheiro e na frente desse quadrado tinha como se fosse uma caixa d'água. E essa escultura, ela representou o quê? Quebrando a poluição, porque eu coloquei as pedras, eu fiz uma estrutura para que as pedras ficassem em cima da caixa d'água, porque ela não tinha tampão nenhum, entendeu? E aí coloquei as árvores junto, os galhos, os troncos, e a sombra da caixa d'água eu já fui fazendo junto, assim, pegando a tinta e fazendo a árvore. Então se transformou em algo assim, poxa, eu sinceramente emociona. E a tinta era da natureza também? Então, eles tinham tinta lá na residência, né? Eles tinham tintas, eu falei, posso usar? Ele falou, pode usar, essas são as tintas que você vai usar. Era diferente as tintas. E eu falava, legal, a cobertura bem bacana. Eu falei, poxa, é diferente, era da natureza. E aí ficou, maravilhoso, assim, eu gostei muito, sinceramente. Você sabe, assim, os materiais que eram utilizados? Argila, terra, era um monte de coisa, sinceramente. Aí que eu usei mais preto, né? Uma tinta escura. Enfim, mas eu gostei, porque me tirou da zona de conforto. Não é? Porque aqui já está tudo pronto. Já está tudo pronto, você vai, compra, enfim. Lá nós tivemos que correr atrás, pensar, sabe? Produzir. Não ficar pegando, já está tudo pronto, vamos pro muro, não. Então nós tivemos que pensar um pouco e sair dessa zona de conforto.
E até pensar também nessa identidade visual, que aí você começa para um outro caminho, a criar um outro, né? Eu mostrei para algumas pessoas, foram bem poucas, o que vocês acharam? Foi você que fez? Falei, foi. Não tem nada a ver, não acredito. Tá um espetáculo. Eu falei, nossa, né? Porque todo mundo tá acostumado a ver o Hope e personagem, né? Até mesmo os personagens mudaram. Depois que eu voltei, eu falei, não, preciso mudar. Deve ser muito diferente, né? Sair de uma cidade de 10 milhões ou mais, acho que São Paulo tem mais hoje, né? Bem mais. Para ir para uma de 1.200. Nossa! E ainda uma conexão com a natureza, né? Sim, e não só foi isso, eu dei aula de futebol. Que legal! Porque eu jogo futebol, toquei bateria, que eu sou baterista, né? Fomos para uma cidade chamada Mercedes e chegando lá, falei, nossa, e o pessoal, pô, você toca bateria? Eu falei, toco. Dá para você tocar aí? Sim. E aí eu levei um pouco da cultura brasileira e o pessoal se encantou. Então é isso, eu consegui dividir o que eu sei e aprender o que eles também sabem. Né? Não ficar naquele egoísmo, só eu sei. Eu aprendi muita coisa, essa sinceramente. Troca, né? Esse foi uma diálogo. troca, sinceramente, assim, em tudo. Desde o levantar até o deitar. Sim. Você estava falando que os seus desenhos têm um significado. E eu queria saber qual que é o significado. Sim, sou eu. É você? Sim, e percebes que meus desenhos têm umas toucas. Sim. Com uns bichinhos. E eu sempre vou bater, ter uma creche do lado de casa. Quando faz frio, eu vejo os menininhos subindo com touca de bichinho, as mães levando, e aquilo me inspira, né? Poder fazer isso, meus personagens, os cachecóis também, sabe? O frio, isso sabe? Então tá tudo relacionado ao que eu vivo no meu cotidiano, sabe? Há uns personagens que estão sorrindo, às vezes não é um sorriso de alegria, mas é um sorriso que alguma coisa deu certo, houve uma esperança, entendeu? Mas também tem personagens meus que está observando, pensando naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai falar, porque é um tempo determinado para todas as coisas. E os meus personagens são esse: tempo de falar, tempo de calar, tempo de agir, tempo de recuar. Obrigada! Eu que agradeço! Muito obrigada! Obrigada por ter vindo. Sim! Eu acho seu trabalho muito incrível, muito foda mesmo. E é isso. Que é isso, eu que agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, a sua também. É isso, eu vou ficando por aqui com o Hope, conversar um pouco mais, até comer uns lanches que tem ali. Sim, e a gente se vê semana que vem. Tchau, beijo!